Glória a Jesus. Glória a Deus. A paz do Senhor a todos, amém? Glória a Jesus. Irmãos, alegre estarmos aqui mais uma vez. De antemão, quero agradecer a Deus, primeiramente, por nos conceder a graça, o chamado, por nos capacitar aí. Somos tão pequenininhos, né, irmãos? Deus escolhe cada vaso pequenininho para fazer cada coisa. E eu agradeço a Deus por tudo que Ele tem feito. Agradeço a Deus pela vida da minha esposa que me acompanha, está ali na guerra comigo, graças a Deus. Pastor Marquinhos, obrigado por me receber. Obrigado mais uma vez. Quero agradecer a todo o corpo de obreiros. Sejam abençoados em nome de Jesus e principalmente ao Mateus, que mora no mesmo bairro que eu, irmão. Para quem não sabe, eu moro com a divisa com o Japão, né? Moro no Caleme. Então eu e o Mateus, que agora já vai, dia 13, dia 17, vai ao diaconato de forma oficial, juntamente aí com um grande amigo, em breve presbítero Marcelo Augusto. Que Deus seja louvado pela vida desses obreiros. Eu queria pedir você, como igreja de unidade, que você aplaudisse aos obreiros desta igreja e que eles sejam abençoados nessa jornada ministerial. Meus amados, nessa alegria, eu falei com o Mateus, quando ele me chamou, ele disse que seria um culto voltado aos diáconos e cooperadores, mas me deu liberdade para escolher uma mensagem, para pregar. Fui a Deus, conversei com ele e Deus me deu uma palavra em 2 Timóteo, capítulo 2, verso 15. Eu, dentro do corpo de obreiros da igreja de Deus, da igreja de maneira universal, alguns são bem mais velhos do que eu como obreiros, alguns estão começando agora. Sou o menor dos menores, mas tenho um pouco de experiência para passar. São quase aí, desde 2014 para 2015 que eu opero legitimamente como obreiro, né? Mas essa experiência que eu quero passar mediante a palavra é para a edificação dos irmãos e com certeza Deus vai trabalhar, irmãos. Com certeza Deus vai trabalhar. Quem encontrou segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, verso 15, diga amém. Então vou ler na minha versão é a Almeida atualizada, a versão antiga, você acompanha na sua. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Oremos a Deus. Grande Deus, poderoso amigo, Deus desta igreja, Deus desta casa, Deus da igreja que foi constituída por meio do sangue de Jesus Cristo e edificada pela graça e pelo poder do Espírito Santo. Ao Senhor toda honra, glória e louvor para sempre. Deus, eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor manifeste poderosamente a tua palavra. Deus, tudo que sair de mim seja do Senhor. Deus, eu não tenho nada, eu sou apenas um vaso útil quando o Senhor está dentro. Se o Senhor estiver fora, eu sou um vaso, meu Deus, inútil. Mas Deus, quando a tua essência está dentro, assim como já foi falado aqui, quando a gente está com a cor, quando a gente está com o teu cheiro, quando a gente está com o teu gosto, nós somos úteis para a tua obra. E Deus, que esta manhã de domingo seja edificante através da tua palavra e que o Senhor manifeste poderosamente a tua presença e a tua palavra, para que possamos ser cheios, para que possamos ser capacitados, para que possamos ser úteis, para que possamos ser aprovados a partir desta manhã para a grande obra do Senhor. Assim, Deus, eu consagro este momento da mensagem em tuas mãos, crendo que o Espírito Santo irá falar conosco poderosamente para a honra e glória do nome de Jesus. Assim, aquele que crê, concorda comigo dizendo amém. Graças a Deus. Glória a Jesus. Irmãos,
essa palavra, 2 Timóteo, por mais que esse versículo seja simples, no que se refere seja curto, ele é muito rico, irmãos, e as vias de mensagem podem se estender por várias e várias mensagens. É um texto que provavelmente, quando você for esboçar, quando você for ler novamente, você vai encontrar novas riquezas, porque se trata de um assunto de suma importância para a estrutura da igreja, que é o corpo de obreiros. É logicamente que aqui tem todo um contexto que a gente vai verificar aqui de Timóteo, que ele está passando. Paulo já está preso pela segunda vez, caminhando ali já para os momentos finais do seu ministério, e ele está deixando nos momentos finais do seu ministério uma recomendação final para um grande obreiro de valor, que era considerado seu filho na fé, o discípulo Timóteo. Queria pedir só para abaixar um pouquinho só esse fundo musical. Tá uma benção, mas abaixar só um pouquinho para eu conseguir não estourar o ouvido dos irmãos aqui do microfone. Mas o caminho que eu quero pegar, irmãos, para a gente começar a pregar aqui, é a gente, antes de aprender o que é ser um obreiro aprovado, a gente compreender a construção do corpo ministerial. Como que começou na Bíblia a construção do corpo do ministério? Como que foi construído essa distribuição que hoje nós conhecemos como diaconato, como presbitério, o pastorado? Como que isso aconteceu? Porque existe, irmãos, hoje uma grande quantidade de pessoas dentro da igreja que às vezes são consagrados ou que buscam ser consagrados, que não sabem o que se faz com esses cargos. Não sabe o que é ser diácono, não sabe o que é ser presbítero, não sabe o que é ser um evangelista. E por falta de saber, se você não sabe o que significa, você não sabe como opera. Vai ser muito mais difícil alguém pegar aquele notebook lá para fazer toda a operação da mídia da igreja, se ele não souber como funciona e o que significa. Quando ele sabe para o que significa o fim daquela razão, aí ele começa a compreender a sua função. E se ele foi chamado para aquilo ali, e se ele foi chamado para aquela função. Então, o corpo ministerial perante a Bíblia, você vai perceber na leitura de Gênesis e Apocalipse, que começa em Êxodo, capítulo 13. Ali já estava o povo liberto do Egito, e eles estavam já começando a caminhar para a constituição das leis de Deus, para poder se formar o povo de Deus. E ali no capítulo 13, vai começar a ter a convocação para poder formar os trabalhadores para o tabernáculo. Porque o tabernáculo de Deus teria que ter os trabalhadores. E quem seriam os trabalhadores, primeiramente? Todo primogênito de mulher. Todo primogênito de mulher seria tido como resgate de Deus, teria sido como apropriação de Deus, e estes teriam que trabalhar no tabernáculo. Quando nós chegamos em Números, lá para o capítulo 3, a gente vai começar a ver que vai começar a ter uma substituição. E Deus, em Números, no decorrer dos capítulos, ele vai tirar os primogênitos de mulher e vai instituir agora os levitas no lugar dos primogênitos. E quem são os levitas? São os descendentes de Levi. E quem é Levi? O terceiro filho de Jacó, que é filho de Isaac, que é filho de Abraão. Então, para trabalhar agora a partir de Números,
teria que ser descendente de Levi. E para trabalhar no sacerdócio, ou seja, se fosse nos nossos dias, seria o que nós poderíamos chamar do episcopado, da parte sacerdotal do tabernáculo, teria que ser descendente de Levi pela linhagem de Arão. Ou seja, nem todo levita poderia ser sacerdote. Tem levitas que poderiam ser sacerdotes na condição de ser da linhagem de Arão, mas se não fosse da linhagem de Arão, não poderia ser sacerdote, mas teria que trabalhar no tabernáculo e posteriormente no templo. Só haveria uma condição de alguém trabalhar no templo sem ser levita, ele sendo primogênito de mulher, e na medida que a mulher recebesse o filho, ela ofertasse o filho permanentemente para os serviços do tabernáculo e posteriormente do templo. A gente vê situação semelhante a esta com Ana quando ganha Samuel. Ela oferta Samuel para trabalhar no templo permanentemente. E ele era o primogênito de mulher. Quando chegamos em Números 18, 15, qual é a relação agora entre os levitas entrarem para ser os obreiros oficiais no Antigo Testamento no lugar dos primogênitos? Deus não podia anular a lei que ele instituiu em Êxodo 13. Então, como que Deus faria para que os levitas agora fossem no lugar sem eliminar Êxodo 13? E em Números 18, 15, teria agora que ser pago um tributo, ou seja, um resgate do primogênito. Então agora, para os levitas trabalharem no lugar dos primogênitos, aquele que tivesse um primogênito teria que apresentar a Deus no tabernáculo no 8º dia, e quando apresentasse, pagava um ciclo de prata para que o seu primogênito fosse resgatado, e quem ficava permanentemente no templo eram os levitas no lugar dele. Então as condições de trabalho, de ser obreiro, no Antigo Testamento, era pertencer à tribo de Levi, e para ser sacerdote, para entrar no Santo dos Santos, teria que ser sacerdote pela linhagem de Arão, e ainda teria que ser escolhido por meio de um sorteio. Olha toda a estrutura que a lei de Deus formalizou para que viesse ter os obreiros para operarem no tabernáculo e posteriormente no templo. Porém, quando chegamos no Novo Testamento, e Jesus inicia o seu ministério terreno, nós vemos que Jesus, quando começa a escolher os seus discípulos, ele não tem como critério saber se um ou outro é da linhagem de Levi. E muito menos quer saber se um ou outro é primogênito de mulher. Por quê? Porque quando começa a abrir o tempo da graça, na lei, os levitas estavam tomando o lugar dos primogênitos para serem resgatados. Agora, no tempo da graça, Jesus, o unigênito de Deus, está agora tomando o lugar dos levitas, pois Jesus é maior do que os levitas, é maior do que Levi, é maior do que Jacó, é maior do que Isaac, é maior do que Abraão. Ele é o fundamento da promessa. E quando ele inicia a sua convocação, ele está agora não mais limitando as pessoas por uma linhagem, mas ele está fazendo aquilo que está escrito em Marcos 3, verso de número 13. Ele escolheu aqueles a quem ele quis. Ele não precisa mais de critério. Agora, se a lei estava falando, você tem que ter uma condição e uma exigência. A exigência é ser da linhagem de Levi,
a graça agora está fazendo uma nova modalidade, porque tudo estava sendo cumprido em Jesus. E se nós antigamente, se fôssemos trabalhar no tabernáculo, tivéssemos que ser da descendência de Levi, agora no tempo da graça, nós temos que ser considerados apenas filhos de Deus por meio do sacrifício de Jesus. A condição agora para ser obreiro, para trabalhar inicialmente é você nascer de novo nas águas, conforme João 3, você confessar a sua fé diante dos santos, conforme Romanos 10:10, e você ser cheio do Espírito Santo, selado pela salvação, através da palavra do Senhor e da confissão de fé, conforme Efésios capítulo 1, verso 13. A condição agora é outra. Se a lei dizia uma exigência, uma categoria que era ser da tribo de Levi, agora a graça está dizendo, e você não precisa ser da tribo de Levi, você não precisa ter uma linhagem sacerdotal, você pode ser um cachaceiro, porque a graça não está vendo você como cachaceiro amanhã, ele está vendo você como um diácono, como um presbítero, como um obreiro de valor, porque a graça capacita para poder convocar. A lei não tinha o poder da capacitação, ela tinha só o poder de revelar o que o homem era, o que Deus era, o que o homem era para fazer e o que o homem não conseguia fazer. Mas como nós não conseguiríamos cumprir a lei, Jesus cumpriu a lei por nós em nosso lugar, nos favoreceu com a sua graça, e além de nos favorecer, ele agora está dizendo, o que a lei não faz, a graça agora faz. A lei não capacita, mas a graça do Senhor Jesus, ela desce capacitando você, capacitando a sua vocação. Ele não está vendo você como um descendente de Levi, às vezes tu é descendente de um paraíba, às vezes tu é um descendente de um índio, mas você lá na frente, Jesus está vendo a graça, está capacitando você para ser um presbítero, para ser um pastor, para ser um missionário, para ser um homem, uma mulher de Deus, para fazer a grande obra que o Senhor comissionou. Essa começa a ser a constituição do corpo ministerial. Há uma transição do Antigo Testamento para o Novo. E essa constituição do Novo Testamento começa ali, Marcos 1, verso 16, onde Jesus está ali passeando e fazendo ali as suas demandas ministeriais depois da tentação. E ele vê ali Pedro, Tiago, vê ali, na verdade, Pedro, André, Tiago e João pescando. Não eram descendentes de Levi, não eram nada, mas Jesus inicia ali um chamamento, e ali ele não está chamando para serem ainda obreiros, ele está chamando para uma vocação, ele está fazendo uma chamada para vocacioná-los e capacitá-los para posteriormente estarem participando do grande ministério. E quando chegamos em Marcos 3, no verso 13, ali começa uma separação, começa ali uma, quando vai se ungir um obreiro nos dias de hoje, né? Os pastores, eles anunciam ao obreiro que querem levantar ao obreiro, seja diácono, seja presbítero, seja evangelista, seja até pastor, mas aí nesse anúncio eles colocam eles em observação, em preparo para o ministério. Era basicamente isso que estava acontecendo com os discípulos no capítulo 3. Ele estava com uma gama de discípulos, Jesus, mas dentre os discípulos ele separa os 12. Vocês estão sendo separados para em breve participarem do santo ministério, para serem os líderes da fundação da igreja, para começarem a grande obra a partir de vocês. Ainda que tivesse outros participantes, como José de Arimateia, que só aparece no final, como Nicodemos, que é um fariseu, mas ele participa da obra porque ele se converte, e como tantos outros. Mas eles estavam ali sendo separados, ali está começando a formar o corpo ministerial, mas ainda não foi feito o sacrifício na cruz do Calvário.
Quando Jesus morre e ressuscita, ali nos finais dos evangelhos e no começo de Atos dos Apóstolos, agora é começado a instituir o corpo ministerial. Jesus sobe aos céus e já vai dizer no capítulo 1, lá no verso 25, que havia agora a necessidade de alguém substituir Judas para o ministério e o apostolado. Então ali já começa a construção do corpo ministerial, porque ali já começa a igreja. E perceba, nenhum ali tinha capacidades naturais de ser obreiro. Todos pecadores. Eram homens que não tinham, lá no Atos capítulo 4, vai dizer que quando Pedro e João estão presos, eles começam a pregar novamente, os saduceus ficam surpresos, como que esses homens que não sabem falar direito, conseguem falar com tanta sabedoria? Ou seja, eles eram homens letrados, eram de pouca leitura, não tinham capacidades naturais de serem obreiros. E o que isso significa? Ninguém é levantado a obreiro por capacidade própria. O levantamento, o chamamento, a convocação, a vocação do obreiro é inteiramente, especificamente, estritamente por meio da graça. Tudo é graça. Se você é um obreiro, você foi levantado pela graça. Se você é um diácono, se você quer chegar ao pastorado, fique sabendo que não é porque alguém prega bem, não é porque alguém dizima alto, é porque é a graça. É graça, puramente graça. E quando nós chegamos agora na atuação da igreja, a igreja já atuando, já expandindo o ministério, já tinha chegado a Antioquia, Paulo já estava em ação, Paulo já tinha pregado em alguns lugares, já tinha ido para Éfeso, já tinha ido para Filipos, e depois ele é preso pela primeira vez em Roma. Ele escreve a carta aos Efésios. E ali no capítulo 4 nós temos agora o entendimento da distribuição do ministério. Distribuição do ministério, do corpo ministerial. E ele vai dizer, ali no verso 11, capítulo 4, verso 11, quais são esses ministérios. Que ele vai dizer anteriormente, lá no verso 7, que esses ministérios são dados por meio do dom de Deus. Ou seja, até a vocação que nós temos, até as habilidades que nós temos, a inclinação ministerial que nós temos para algum cargo ou para algum fim no ministério da igreja, não é nem de nós. Todas as habilidades vêm por meio do dom de Deus que foi dispensado pela graça. Até a minha pregação, até o meu jeito de pregar, até a minha eloquência aqui no altar não é minha, é puramente graça de Deus. Não adianta vir aqui um pregador, ter uma boa eloquência, falar bem, ter teologia, ser doutor, ter livro publicado, ter diploma, viajar para o mundo inteiro e achar que tudo é dele. Ele só está fazendo alguma coisa porque aquilo que ele tem, por mais miserável que ele seja, é dom de Deus. É graça de Deus, é Espírito Santo de Deus, mas ele é um miserável, ele não vale nada, ele é um pregador soberbo, ele é metido, mas ainda existe uma graça comum que é dispensada a todos nós. É graça, irmão. A distribuição dos ministérios, aqui começamos a compreensão, por isso que eu comecei falando sobre a construção do corpo ministerial. É logicamente que eu fiz aqui um grande resumo, porque é um assunto grande, um assunto muito profundo para ser trabalhado desde o Antigo Testamento, mas já aproveitamos e conhecemos a construção do corpo ministerial, que exigia-se algumas condições no Antigo, e as condições do Novo está em Cristo Jesus. E agora vamos entender a distribuição dos ministérios. A distribuição dos ministérios por meio da graça e da vontade de Deus.
Não é por meio daquilo que o homem acha. Eu acho que aquele rapaz parece que às vezes, irmão, parece que tem igreja que parece que a igreja é uma academia de jiu-jitsu, né? É tempo de faixa. É tempo de faixa. Já sou faixa branca, já tem 2 anos. Está na hora de eu ir para a faixa azul, Marcelo. Está na hora de eu ser cooperador. Não. Já estou um tempão na faixa branca já. Não, agora eu já estou o quê? Já estou 3 anos na faixa azul. Não. Tem que subir de cargo agora, tem que ir para o diaconato. Tem que ser diácono. Irmãos, igreja não é academia de jiu-jitsu, não existe tempo de faixa. A distribuição do ministério é por meio do dom de Deus, é por meio da graça. Uns serão diáconos a vida inteira, porque Deus escolheu para esta função a vida inteira. Outros vão até subir de nível, vão sair de diácono, vão sair para evangelista, vão para pastor, mas é porque Deus quis distribuir desta maneira. Mas isso não é por tempo de caça, isso é dom de Deus, é chamada, é convocação, é capacitação, porque Deus determinou dessa forma. E qual é o papel da igreja? O papel da igreja é em unidade da fé. A gente vai ver isso aqui em Efésios 4. Compreender e reconhecer a vocação, para que então, por imposição de mãos, a igreja participe da convocação. O pastor, ele é o responsável, abaixo de Deus, o responsável máximo para identificar os chamamentos. Ele vai ser testificado pelo Espírito Santo de Deus, através da comunhão com os irmãos, através do discipulado do obreiro, através da ação da igreja. E a partir das necessidades que vão crescendo na igreja, à medida que vai crescendo a igreja, vai crescendo o corpo de obreiros. E ali vai sendo apontado quais são os dons de Deus para ser distribuído o ministério. E quais são esses ministérios inicialmente? Primeiro a gente vai ver, uns foram chamados para ser apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. O que é o apóstolo? Inicialmente a gente já viu que o apóstolo eram os líderes da igreja. Que eu falei anteriormente, foram separados em Marcos 3. E quando a igreja, quando Atos 2 cumpre a profecia de Joel 2, 28, que o Espírito do Senhor seria derramado sobre toda a carne, e ali inicia-se a igreja, esses que eram tidos como os líderes da igreja eram os apóstolos, tendo dentro dos 12 os sustentáculos da igreja, conforme Paulo diz em Gálatas 2,9, que os sustentáculos da igreja, ou seja, os 3 principais apóstolos de frente para a igreja, era Pedro, Tiago e João. E dentro dos 3, o líder da igreja de Jerusalém era Pedro. Ou seja, havia uma hierarquia. Igreja tem hierarquia. Igreja tem ordem. Irmãos, isso aí já está perdendo as igrejas. Porque quando você não compreende a distribuição dos ministérios, você não compreende a ordem do ministério. Igreja tem ordem. Hierarquia, irmãos. Deixa eu falar um testemunho pessoal muito rápido. Tem muita coisa que eu discordo do meu pastor, mas eu jamais afrontarei ele. Eu jamais afrontei pastor. Nunca afrontei pastor. Eu já disse as minhas sinceridades a pastor. Eu já falei os meus questionamentos a pastor. Eu já falei as minhas razões a pastor. E falei, me perdoa a sinceridade, mas eu acho isso. Mas eu nunca sabotei pastorado de igreja. Eu nunca fiz rebelião dentro de igreja. Eu nunca sabotei ministério de ninguém. Porque dentro da igreja, além de ter ordem, tem uma hierarquia. Tudo tem hierarquia, irmãos.
Deus é um Deus que constituiu na terra, por meio de Adão, primeiramente, governo. Adão foi chamado para governar. Submeta-se ao homem toda a terra, disse o Senhor em Gênesis 1. Os animais submetam-se ao homem. A terra submeta-se ao homem. O que ele plantar, ele tem que colher. A terra tem que dar o que ele planta. Porque a terra tem que se submeter ao homem, a ponto de chegarmos em Romanos capítulo 8, Paulo dizer, por causa do pecado do homem, a terra padece. Por que a terra padece? Porque ela é sujeita ao homem por meio de uma ordem irrevogável de Deus. Há uma hierarquia. O homem é dominador da terra e a terra está sujeita ao homem. Porém, o homem perdeu o governo porque entregou para o diabo por causa do pecado. E 1 João capítulo 5, lá para o verso 18, lá para o verso 15, vai dizer que o mundo jaz. Por quê? Porque o homem perdeu o governo. Mas Jesus recuperou uma parte do governo e trouxe a soberania para onde? Para a igreja. E se a soberania está na igreja, a igreja é uma extensão de um governo. E se é a extensão de um governo, a igreja tem ordem. Porque governo sem ordem é ruína. O que legitima o governo são leis. Por isso estava lá no jardim do Éden, você pode comer de todos os frutos, menos do conhecimento do bem e do mal. Aquilo era uma lei, porque ali era um governo. Não foi negócio de, por que Deus colocou lá no meio do jardim a árvore, sabendo que o homem ia pecar? Deus não queria saber se o homem ia pecar ou não, era uma lei, uma regra. É regra. Se tu vai pecar ou não quero saber. É uma regra. É regra. A árvore está ali. O homem não está ali, a árvore não está ali por causa do homem. O homem que está ali por causa da árvore, ele tem que respeitar a lei. Ele foi chamado para cuidar, para zelar, para comer de todos os frutos, menos do fruto que foi instituído pela lei. Não coma. E assim é na igreja. Hierarquia. De todos os discípulos existiam 12 apóstolos. Dos 12, os 3 eram sustentáculo. Dos 3, Pedro era o líder. E quando o caldo começou a engrossar em Atos 2, que eles começaram a falar em outras línguas, e os outros começaram a entender os idiomas que estavam sendo falados, começou a ter zombaria. Quando começou a ter zombaria, quem levantou primeiro? Pedro. E depois os 11 levantou. Mas os 11 levantou na frente? Não, os 11 levantaram atrás, falando, Pedro, vai na frente porque tu é o líder, mas a gente está contigo te dando suporte, porque nós estamos cheios do Espírito Santo e entendemos a hierarquia que Deus instituiu nessa igreja. E Pedro levantou-se, e atrás dele levantou-se os 11. E ninguém falou junto com Pedro. Não teve disputa para falar. Pedro falou, e eles falaram, o que Pedro está falando, a gente ensina embaixo. Está falando, a gente assina embaixo. Porque a gente sabe que ele não está falando só pela boca dele, está cheio do Espírito Santo, e ele é o líder da casa. Apostolado. Mas esse título hoje de apóstolo, ele é transmitido para enviado, que é o mesmo significado. Então o apostolado por si só, hoje as igrejas já não aceitam mais, e eu digo as igrejas tradicionais, reformadas, Assembleia de Deus, uma igreja tradicional, não aceita o apostolado como titularidade de cargo. Hoje, essa palavra apóstolo, ela foi tida também no seu original como enviado. Então, quem substitui essa função de apostolicidade, de ser um plantador de igreja, é um missionário. Mas esse título já não tem mais. Algumas igrejas falam que é apóstolo, porque é o que eu falei, é faixa do jiu-jitsu que eles vão inventando. Primeiro você é cooperador, depois é diácono, aí depois você sobe ao presbitério, depois você é evangelista, depois você é pastor, depois você é bispo, depois você é apóstolo, depois você é semideus. E daqui a pouco tá igual Satanás. Eu vou fazer um reino ao norte do Senhor.
além das estrelas dele. Aí Deus vai falar assim: tu vai para baixo, tu vai para o abismo, aqui você não pertence mais. Porque o pecado, irmãos, ninguém imagina, mas o pecado, se Deus fosse dando corda para o homem, se Deus fosse um Deus bobo que não tivesse governo e hierarquia, o homem ia falar a mesma coisa que Satanás falou. Eu vou construir ao norte. Por quê? Porque hoje o pecado já está condicionando as pessoas a fazerem o que elas querem. São pessoas que já estão com o ateísmo, dizendo: se Deus existe ou não, não quero nem saber, a vida é minha, eu faço o que eu quero. E se tiver uma vida dentro de mim, eu vou abortar porque o corpo é meu. Mas Deus não perdeu o controle da jornada. Ele não perdeu o controle de nada. Ele está no controle e na soberania de todas as coisas. E para aqueles que são fiéis, Ele está dizendo: fica tranquilo, fica na tua posição, porque você, cumprindo com obediência, você fará grandes maravilhas. Saiu o apostolado hoje, mas a distribuição em Efésios capítulo 4 era apóstolo. Aí temos o evangelista, que cumpre o ministério evangelístico, que cumpre esse ministério de estar participando não só do evangelismo, mas participando também da itinerância da obra, proclamando o evangelho e participando também de batismos, dos sacramentos do Senhor, mas com um ministério mais voltado para a itinerância. Alguém que é chamado de evangelista aqui é Timóteo. Na mesma carta, na segunda carta, no capítulo 4, no verso 5, cumpre o teu ministério, a tua obra como um evangelista, porque ele tinha essa itinerância. Vez por outra, ele estava na Macedônia, foi para a Grécia junto com Paulo, depois estava em Éfeso, e estava lá, e estava cá, estava sempre em movimento. Aí ele tinha um ministério de profeta. Essa titularidade de profeta não existe mais. Existe um exercício profético, de profecia. Mas não existe mais alguém que fala assim: esse aqui é o diácono da igreja, esse aqui é a diaconia da igreja, esse aqui é o profeta da igreja, esse aqui é o pastor da igreja. Não existe mais titularidade de profeta. Mas existe o exercício de profeta, de profecia, que tem que ser tomado com muito cuidado, irmão. Que coisa terrível, irmãos, é você querer ser norteado por causa de uma profecia. O que norteia você é a profecia das profecias. É a palavra de Deus que norteia a tua vida, a tua jornada. Aqui já está escrito todos os profetas, os escritos, a lei e a graça de Deus. O profeta tinha como função na distribuição dos ministérios ser a pessoa que iria exortar e edificar a igreja por meio de revelações, de profecias, de dons espirituais, mas que estivesse fundamentado com a harmonia da igreja por meio da palavra. Porque o profeta que aparece da igreja, o primeiro profeta que nós vemos aparecendo por meio da igreja é Ágabo, que sai junto com outros profetas da igreja de Jerusalém para Antioquia. Ele não era um profeta desigrejado, ele não era um profeta que estava ali com mau testemunho na igreja, ele não era um profeta que estava devendo todo mundo, ele não era um profeta que era mal falado, cheio de contenda, que na igreja é uma bênção, dentro de casa é uma praga. Ele tinha referência, ele era submisso e ele estava exercendo essa função por meio da palavra. E ele profetiza: vai haver fome, e acontece a fome. Nos tempos de Cláudio virá fome. E depois lá em Atos 21 ele profetiza para quem? Para Paulo. O cara que botar esse cinto aqui e for para Jerusalém, esse cara vai sofrer, né? Profetizando o quê? Uma exortação, uma orientação e uma verdade. Não teve nada de eis que te digo. Não teve engrossando voz, não teve nada. Foi apenas uma direção de Deus por meio da revelação em harmonia com a igreja. O cara que botar esse cinto
vai para Jerusalém e vai padecer. Aí Paulo fala assim: testificou no teu coração, porque testificou no meu, e eu coloco esse cinto e vou para dentro. Esse era o dom de ministério do profeta. Então fica ligado, irmão, quando chegar alguém e falar que é profeta. Veja se ele está em harmonia com a igreja. Veja se ele está em harmonia com a palavra. Porque Ágabo, ele tinha palavra. Todos os profetas tinham palavra, para você ter ideia. Daniel, para poder receber profecia, ele estava citando o livro de Jeremias. E ainda o livro de Jeremias, nem canonizado no Antigo Testamento tinha sido. Não tinha nem construção do Antigo Testamento ainda, era só a Torá, era só a lei, era só Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Mas ele já está citando. Profeta estuda. Profeta lê Bíblia. Profeta não só sobe monte não, irmãos. E outra, monte sem Bíblia é só um lugar qualquer, irmãos. Monte sem palavra é qualquer lugar, irmãos. É o mesmo lugar que um supermercado, é o mesmo lugar que uma rodoviária, é um lugar qualquer. O monte só vai fazer sentido a partir do momento que tu tiver a palavra. Jesus subia no monte para orar, mas ele estava lendo palavra fora do monte. Ele estava subindo no monte para poder buscar direção, mas ele tinha a palavra todo dia. Profeta que sobe monte, não lê palavra, irmãos, não sobe com ele que tu está perdendo tempo. E outra, o Satanás vai entrar no negócio, vai jogar uma falsa profecia para a sua vida e ainda vai desgraçar a tua jornada. Porque não é porque a profecia está exortando que ela é ruim. Se ela está exortando, está testificando no teu coração e está te direcionando para perto de Deus, essa profecia é verdadeira. Agora, eu posso ter também alguém chegar para assim: Gabriel, Deus vai te dar um carro zerinho amanhã. Pode ser uma sabotagem do inferno. Sabe por quê? Porque não é porque a profecia é boa, não é porque a profecia parece ser favorável que ela é de Deus. Porque o diabo nem sempre vai lançar para você algo que vai mostrar que você vai cair. Ele falou para Eva: come que você vai abrir os olhos e será como Deus. Balaão, falso profeta, foi agradar os outros. Perdeu o ministério. Por quê? Porque tinha uma vida até de dons espirituais, mas não tinha uma vida alicerçada com Deus verdadeiramente. Profeta que é profeta tem vida alicerçada. Dá bom testemunho. Outro dom, pastores e mestres. Essa distribuição do cargo, pastores e mestres, era a mesma função, era a mesma nomenclatura de presbíteros. Porque não existia essa classificação de pastor da igreja. Era o presbítero da igreja. Nós vemos isso aqui, ó. Eu estou com a Bíblia aberta aqui, você abriu 2 Timóteo, você voltar um pouquinho, você vai ver em 1 Timóteo 5,17. Dizendo: devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem. Presidir é o quê? Ser presidente. É pastorear, no caso. É liderar. Que é chamado de episcopado em 1 Timóteo 3. Então a função de pastor e de mestre era dos presbíteros, que vai aparecer também sobre essa relação do presbítero pastorear em 1 Pedro capítulo 5, verso 1 e 2. Eles pastoreavam, eles tinham essa função. E nós temos aí, mediante a palavra, uma nomenclatura chamada bispos. Bispo não era uma classificação que você tinha que subir de nível. Depois de presbítero, você era bispo. Bispo era só uma titularidade, na verdade, uma qualificação do presbitério. Bispo é uma qualificação do presbitério, que tem como finalidade supervisionar. Exemplo: Marcos Bernardo, ele é o que da igreja? É o pastor. Ele conhece o pastor que tem. José Carlos, ele é o quê? Pastor o quê? Se fosse na época da Bíblia, no Novo Testamento,
Quem seria o bispo dentre os dois? Pastor Zé Carlos. Isso é bispo. Não tem essa grandeza que esse povo miserável inventa. Que é o bispo. Até o Osiel falou, Osiel Gomes, ele dando uma série de aulas ali, e ele fala, é o bispo, é o bispo, é o bispo. É o bispo nada, irmãos. É só uma qualificação de quem está responsável por uma demanda maior da igreja. É só para supervisionar. Não tem nada de superioridade máxima, aonde você vai galgar um nível maior, aonde agora você vai ter que ser um intocável. É servo como qualquer outro, é servo como você, é servo como eu, com uma diferença, com uma responsabilidade maior, que deve ser respeitado, deve ser submisso a ele, mas visto uma qualificação. Está vendo, irmãos, quando você começa a compreender a palavra, tudo vai abrindo. Tudo expande. Você começa a entender aonde você vai se encaixar na história. Você vai entender onde você vai se encaixar na igreja. E se você não faz parte dessa igreja, faz parte de alguma igreja que fala que o cara é bispo, cuidado. Nem ele sabe o que ele está fazendo. Se você tem um líder que não sabe o que está fazendo, ele vai preparar pessoas que não vão saber o que fazer. Tem que saber o que está fazendo, irmão. Eu sou bispo do quê? O que é bispo? O que é evangelista? O que é presbítero? Irmãos, o que eu conheço de presbítero que não sabe o que é ser presbítero, não está fora do gibi. Presbítero hoje nas igrejas do século XXI é o que menos trabalha, porque não sabe o que faz. O diácono está trabalhando o tempo todo, né, diácono? Diácono, bom isso aqui. Diácono está trabalhando o tempo todo, é água, pega cadeira, limpa chão, e vê o que o pastor pediu. O pastor está trabalhando o tempo todo, é aconselhamento, é gabinete, é preparar mensagem, é puxar a orelha, é participar de festa de criança, de adulto, de casamento, de luto. Aí está ali o evangelista para lá e para cá, e prega dali, traz alma, e vai discipulado, faz visita em hospital. E o presbítero? Irmão, o presbítero está assim, ó, quando que o pastor vai me colocar para pregar? Mas quando? Quando, meu Deus? Eu não sei quando. Quanto tempo eu não prego na igreja? Ele não sabe o que faz. Por quê? Porque ele não sabe o fundamento da sua função. O presbítero hoje, ele foi colocado nas hierarquias da igreja, principalmente da Assembleia de Deus, fora presbiteriana, que o presbítero ele é considerado pastor. Ele foi colocado na área do ensino, dedicado ao ensino. Porque pastores e mestres. Você não vê pastores, vírgula, mestres, ou pastores e mestres, não te refere a separar pastores de mestres. Era pastores juntamente com a palavra mestre. Então os presbíteros, eles cuidavam não somente do pastoreio, mas cuidavam do ensino. Então, para ser presbítero, ele tem que ter uma vocação para ensino. E assim como o evangelista tem que ter muita palavra para poder evangelizar, assim como o pastor tem que ter muita palavra para pastorear, assim como o diácono tem que ter muita palavra para servir, o presbítero tem que ter muita palavra para ensinar. Mas eu não gosto de dar aula, então você não tem chamada para ser presbítero. Mas eu quero ser presbítero. Mas você quer ser por tempo de faixa ou porque você foi chamado? Você quer ser por tempo de igreja ou porque você foi escolhido para ser presbítero? Você foi escolhido para quê, meu irmão? Você às vezes vai ser um excelente diácono e está sabotando a tua chamada querendo ser presbítero. Aí você não produz obras. E a fé sem obra é morta. E se a fé sem obra é morta, uma fé morta não produz fruto. E lá em Mateus 7, capítulo 7, verso 17, vai dizer que a árvore que não produz fruto será lançada no fogo eterno.
Você vai começar a compreender para ser um obreiro aprovado. Tem que entender primeiro para que você foi chamado. Você tem que entender a função que você quer. Você tem que entender a vocação que Deus te deu. Para que quando você exerça, você não tenha uma fé morta e não tenha uma árvore que não produz fruto. Compreenda para que você foi chamado. Compreendendo a distribuição dos ministérios. E o outro ministério que aqui eu vou partir para caminhar para 2 Timóteo, a gente finalizar, que aqui 2 Timóteo vai ser breve, é o diaconato. Atos 6 foi citado aqui. E como que o diácono surgiu, irmãos? Como que o diácono surgiu? Foi dito aqui, primeiramente, houve uma confusão, murmuração, contenda. Por quê? Porque havia muitas pessoas chegando e haviam também algumas viúvas e pessoas de muita necessidade que já não estavam mais sendo atendidas pela igreja. O que a gente traduz isso? Com o aumento de pessoas, com o aumento de discípulos, com o aumento de ovelhas, se aumenta a demanda. E com o aumento da demanda tem que aumentar o corpo de obreiros. Então os obreiros, eles nasceram no diaconato para necessidades serem cumpridas. O diácono, ele surgiu na igreja para cumprir as necessidades. E tinham exigências para ser diácono. Ser cheio do Espírito Santo de Deus e que tivesse bom testemunho na praça. Atos 6, 7 vai dizer que Estevão, que eram 7 diáconos inicialmente. Estevão, Filipe, Prócoro, Timão, Nicanor, Nicolau e Parmenas. Homens cheios de Deus. E vai dizer no 6, 7, que Estevão, cheio da graça e do poder, fazia prodígios e maravilhas no meio do povo. Ou seja, o diácono não é porque ele serve água, não é porque ele limpa a escada, não é porque ele limpa a igreja, não é porque ele traz assistência que ele tem que ser vazio, porque ele vai condicionar, não, já estou fazendo a igreja, o resto fica com outros obreiros. Não, ele tem que estar lotado, ele tem que estar cheio, porque Deus quer usar o diaconato para realizar prodígios, maravilhas, milagres e fazer grandes feitos no meio do povo. E diácono tem que estar preparado para receber pedrada. Porque Estevão, como diácono, morreu como diácono. Fazia prodígio maravilha. Cheio do Espírito Santo de Deus. Mas não foi consagrado a presbítero. Não foi consagrado evangelista. Nasceu diácono, morreu diácono. Mas no meio da sua morte, ele viu os céus abertos e falou: eu vejo o grandão da Galileia, eu vejo ele à destra do Pai, eu vejo o exército de Deus. E Senhor Jesus, perdoa os pecados desse povo, que eles me apedrejam, mas não sabem o que fazem. Ele repetiu a mesma frase de Jesus na cruz do Calvário: perdoa eles, que eles não sabem o que fazem. Nasceu como diácono e morreu como Jesus, imitador de Cristo, cheio de Deus, trazendo um grande testemunho para a história da igreja. Por que ele morreu nessa condição? Porque ele entendeu o chamado dele. Eu fui levantado para ser diácono. Eu não me vejo aconselhando, eu não me vejo pastoreando. Não adianta eu querer subir para poder ser notado. Eu vou ser notado na medida que eu fizer a minha função com excelência. E aqui eu já vou para Timóteo capítulo 2. Apresenta-te a Deus. Você vai ser notado quando você se apresentar a Deus na sua excelência de ministério. Apresenta-te a Deus, ou seja, seja um obreiro disponível. Irmãos, que tem de obreiro ruim não está fora do gibi. Obreiro mão mole, mão de alface, boca mole,
que nunca está disponível para nada. Eu vou contar rapidamente a minha trajetória de obreiro, muito rápido. É o seguinte: 2012 me entreguei para Jesus. 2013 comecei a trabalhar na obra, trabalhando para lá, para cá. E no trabalho da obra, eu nunca quis, irmão, destaque. Deus é testemunha, e tenho testemunhas físicas, que inclusive uma dessas testemunhas eu fui visitar no hospital sexta-feira. Cheguei na visita, era cumprir um trabalho de evangelista. Cheguei na visita, era 1h da tarde, saí 5 no HCT. A visita lá de 10 às 6. Essa é uma das testemunhas. Trabalhando na obra. Ia para lá. Já fiz de tudo que você possa imaginar na igreja. Já abri igreja, já fechei igreja. Já fui a pé do Caleme até a igreja. Trabalhando a semana inteira andando a pé. Ia para casa. Tomava banho. Descia a pé porque não tinha dinheiro de passagem. Ia até a Barra para a igreja. Cultuava, voltava a pé para o Caleme. E depois ia no dia seguinte trabalhar a pé. E sabe o que eu fui consagrado nesse dia? A nada. Mas trabalhando. Abrindo igreja. Ajudando a quebrar a parede de igreja. Já pintei igreja, já lixei igreja. Já fiquei em cantina, festividade comendo solta. Pregadores de fora chegando, gente que já pregava até fora do Brasil, chegando, os presbíteros ali na frente, e estava lá na frente os evangelistas, e estava na frente todo mundo de terno e gravata, e estava todo mundo lá que pregava, e estava todo mundo na frente recebendo toda a pompa, e eu estava lá na cantina com cheiro de churrasco, mas servindo com excelência, porque a minha vontade era de me apresentar a Deus. O Satanás até falava, você não está sendo visto. Aí eu falava assim, mentira tua, Deus está me vendo, porque Hebreus capítulo 6, verso 10 vai dizer que ele não é injusto para se esquecer do trabalho que você revela para ele. E trabalhando, e trabalhando, e trabalhando. Dando aula, discipulado, trabalhando. E nada, irmão. Mas Deus já estava falando, eu estou começando uma vocação em você. A primeira vocação é que você, antes de ser consagrado, eu já estou desempenhando em você um serviço diaconal. Irmãos, pensa, quando eu fui consagrado a cooperador, irmãos, pensa no cooperador ligado. Eu nunca ficava em culto sentado. Ficava em pé na igreja, irmão. Na nave. Ficava em pé na nave. Faltava uma água, já estava, pum, a água está ali. Ia lá, a única coisa que eu detestei ficar é no estacionamento, que é um troço muito ruim. O obreiro, irmão, tu quer ver o obreiro que é obreiro? Ele vai te falar, se o obreiro ele vai te falar por meio do trabalho, ele vai te falar o que é bom e o que é ruim. E eu falava, ó, ficar no estacionamento eu acho muito ruim. É ruim, não é? Botar um estacionamento ali, ô pastor, ora para um diácono ficar no estacionamento, que é ruim. Mas estava ali, trabalhando, indo para lá e para cá, operante, me apresentando disponível para a obra. Porque coisa ruim para uma igreja acontecer igual aconteceu com Esdras, capítulo 8, lá para o verso 15. Procurou os levitas para trabalhar, lembrando que os levitas eram os oficiais do templo, e ele achou ninguém. É igual obra missionária, irmão. A pessoa fala, eu amo a obra missionária. Eu falo assim, esse aí é o que menos faz. Coisa ruim, irmão. É coisa ruim. Coisa muito ruim. Tá? Eu amo a obra missionária. Tu tem que ver a paixão que eu tenho pelas almas. Eu falo assim, isso é o pior que tem. Que aí tu bota na fornalha, irmão, antes de chegar na fornalha já está se queimando todo. Ele não quer participar. Marcelo e Catarina já foi comigo para a obra missionária. É fácil? Mas se falou que gosta, irmão, tem que cair para dentro. Se tem chamada, tem que cair para dentro. Se Deus ungiu, tem que cair para dentro. Se tem vocação, tem que cair para dentro. Tem que fazer com excelência, como alguém que faz para Deus e não faz para o homem, conforme Colossenses 3. Vai botar a mão, faz com excelência, irmão.
Eu preparei esta palavra com o melhor que eu pude. Excelência não é você ser melhor que o outro, é você ser melhor hoje do que você foi ontem. Isso é ser o melhor. Ah, mas o irmão lá tem um carro, ele pode dar carona. Você pode não ter esse melhor do irmão, mas o teu melhor às vezes é andar a pé com o irmão, porque a palavra de Deus vai dizer: ande uns quilômetros junto com o teu irmão. Se ele te chamar para ir 1, você vai 2 junto com ele. Se chamar 3, tu vai 4. Dá o teu melhor para a obra. Coisa ruim para obreiro, coisa ruim para a igreja, irmãos, é quando o membro vai vir, meu irmão, para poder participar de um culto que está sendo organizado e o culto é boca mole. O cara vai arrastando o pé no meio do corredor e vai, diz: irmão, me ajude. Não existe irmão, me ajude, irmão. Você tem segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo para treinar, para orar, para jejuar, para se consagrar, para estudar, para no final você falar que os irmãos me ajudem. Isso é um escárnio contra o nome de Deus. Você tem que dar o teu melhor, da excelência. Fala assim: irmãos, o meu melhor é humilde, mas eu vou dar o meu melhor. Abre a tua boca, começa a glorificar a Deus, começa a dizer que Ele é grande e faz a tua parte. Excelência, vai para a cantina, dá o teu melhor. Vai fazer um salgado, irmão, que salgado maçudo, com pressa, vou ficar fedendo a fritura. Jesus ficou, sabe o quê? Fedendo a sangue por você, e você reclamando porque está com fritura na roupa que você vai lavar hoje, e amanhã está limpinha, cheirosinha, porque você tem um Downy dentro de casa, uma maçã de qualidade. Faz o melhor, faz com excelência. Vai fazer o pastel, faz o melhor pastel da cidade. Ah não, é hoje que é o pastel à noite? O responsável está aqui ou não está? Vê aí na panorâmica. Ó, eu não sei quem é, faz o teu melhor. Não vem com pastel de vento não, porque pastel de vento vai trazer vento para a tua vida. Traz um pastel cheio da glória, cheio da excelência. Faz o teu melhor, o meu melhor, mas eu só tenho um pouquinho de carne. Faz igual a viúva, eu só tinha 2 moedas, eu peguei as 2 e entreguei. Eu entreguei tudo. Aí Jesus falou assim: tá vendo aquela ali? Tá melhor que muito obreiro aí na cidade de Teresópolis. Ela tinha só 2 moedas, mas era o melhor que ela tinha. Ela deu tudo o que ela tinha, aleluia. Ela deu tudo que pertencia a ela. Deus não quer teu resto, Deus, Ele quer tudo que você tem, e tudo que você tem é o melhor. Apresenta-te a Deus, seja disponível, seja aprovado. Aprovado significa, no original, docmos. Eu estou chegando no final, pastor Marcos. Meu Deus, eu não quero nem olhar o relógio. Já estou chegando no final, eu não vou olhar o relógio, senão eu vou falar igual o Marcelo. Em breve, presbítero Marcelo, né? Vou chamar de presbítero, já está consagrado. Presbítero Marcelo é outra coisa, irmão. Você tem que... Dentro da hierarquia, você tem que respeitar o cargo. Tem esse negócio de chegar aqui no altar e falar assim: Marquinhos me chamou, é pastor Marcos. Se ele disponibiliza a intimidade de pastor Marquinhos, eles chamam de pastor Marquinhos. Mas é pastor. Lá na minha igreja, eu tenho intimidade para chamar o meu pastor pessoalmente de profetão e de Ricardo. Mas no altar eu falo assim: que estamos aqui juntamente com o pastor Ricardo Lima. É pastor, aqui tem regra, aqui tem hierarquia. Se ele é presbítero, não é Marcelinho, é presbítero Marcelo. Tem que ter respeito, tem que ter hierarquia, tem que ter ordem. Subiu no altar é presbítero. Lá fora é Marcelinho. Aqui tem que ser presbítero. Aprovado. Docmos é a palavra. E a palavra docmos no grego significa provado e purificado. Obreiro de valor tem que ser provado. Timóteo está passando os dias mais difíceis do seu ministério. Está perdendo Paulo. Foi ele, juntamente com Paulo, abandonado pelo corpo de obreiros, que foi tudo metendo pé. Fígelo foi embora, Hermógenes foi embora. Demas trai Paulo para poder ir para o mundo, conforme o final ali do capítulo 4, a 6. Só está com ele Lucas. E ele pede Marcos, Bernardo. Pronto e operante.
momento difícil, rejeitado por muitos. Mas ele no capítulo 1 vai dizer: você tenha coragem, porque Deus não te deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. O obreiro tem que ter poder, amor e equilíbrio. E no meio da provação, a palavra de consolo do capítulo 1 não elimina a responsabilidade do capítulo 2. Está na prova, mas tem que estar trabalhando. Está passando problema, mas tem que produzir fruto. Perdeu alguém, continua trabalhando. Perdeu o emprego, continua na obra. Perdeu alguém por causa de traição, de trairagem e de falsidade, continua trabalhando. Porque o encorajamento do capítulo 1 não é para eliminar a responsabilidade do capítulo 2. Você foi encorajado para continuar a função, continua na obra. É provado para ser aprovado. É provado para ser purificado, como o ouro, que é provado no fogo, para mostrar se ele é um minério de qualidade, ou se ele é algum material falsificado que não resiste ao fogo. Obreiro para Deus é ouro puro de Ofir. Ele é o sacerdócio real. Ele é a nação santa. Ele é o povo eleito, ele é o povo adquirido para anunciar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Mas o ouro tem que passar no fogo, porque eu estou conversando com Mateus, quando você vai sendo provado, ele mesmo falou da sua boca, eu fui complementando, você vai adquirindo maturidade. É por isso que o presbítero era chamado de ancião, aqui na Bíblia. Não porque tinha que ter uma condição de ser ancião para ser presbítero, mas era porque era um cargo que exigia-se maturidade. 1 Timóteo 3,6 vai dizer: não consagre o neófito. Neófito é o quê? O recém-convertido. Não consagre o neófito ao episcopado. Por quê? Porque ele pode se ensoberbecer e cair no laço do diabo. Por quê? Porque ele não tem a maturidade do dogmos. Ele ainda não passou pela prova. Ele ainda não foi provado. Ele ainda não foi purificado. Você está passando pela prova, fica tranquilo. Deus está reservando para você uma extensão ministerial. Ele está preparando para você uma maturidade ministerial, para que você venha a ser purificado para novas atividades. E no fim, que ele não tenha do que se vergonhar, dá bom testemunho. O obreiro tem que dar bom testemunho, ser irrepreensível. É as condições. Ser homem de uma só mulher, ser irrepreensível, não ficar conforme Filipenses 2, lá para o verso 12, se eu não me engano, não ser pego em murmurações e contendas. Até a recomendação de Paulo aqui, ó, vai falar no seguinte, ó, no verso 16, evita igualmente os falatórios inúteis. Tem que ser bom na praça, irmão. Tá devendo, paga. Não tem dinheiro para pagar, dá satisfação. Porque eu sei, irmãos, que no tempo que nós vemos hoje, nem sempre a gente consegue fazer tudo da forma que planejamos. Às vezes falta, às vezes estamos devendo. Mas se você é crente, Deus te justifica. Ele vai falar: vai lá, mostra a tua satisfação, porque eu estou contigo. Eu vou suprir as tuas necessidades. Seja um obreiro, seja um homem ou uma mulher de honra, que não sofre opróbrios, ou seja, que não sofre desonra na rua. Coisa ruim é falar: aquele ali é presbítero, nunca vou na igreja dele, porque ele é um safado. Aquele ali é diácono, que cheio de vergonha. Trabalhei com ele no açougue, é uma prova danada. Porque você tem que ser exemplo, não é só dentro da igreja, não é só dentro de casa, também é dentro do trabalho. Você tem que servir como exemplo, que as pessoas não estão vendo você, eles estão vendo a extensão do reino, está vendo Jesus ali.
e fala assim, peraí, Jesus falar mal de funcionário, Jesus ele sabota o crescimento de funcionário na rua, esse Jesus eu não quero, esse Jesus para mim não serve. Então você tem que mostrar, é a verdadeira honraria de ser obreiro dentro e fora. É um açougueiro, você vai ser um açougueiro de excelência. Se estiver sendo injustiçado, ou você vai para a justiça dos homens, ou vai para a justiça de Deus, mas nunca desonre a obra do Senhor do lado de fora. Faça ser compatível como ela é aqui dentro. E maneja bem a palavra. Manejar significa, aqui nessa versão, no original, cortar de maneira reta, ou sem desvios. Era uma linguagem que se utilizava na engenharia civil. Isso, aplicando aqui a palavra, é manejar as escrituras sem distorções, sem favorecer ninguém. Tem chamada para ser pregador? Não prega para agradar o homem, mas prega para agradar a Deus. Se a sua palavra for de vitória, dá a palavra de vitória mediante a Deus. Se a sua palavra é de exortação, dá a exortação mediante a Deus. Ah, mas se eu falar isso lá, de repente o pastor nunca mais vai me chamar para pregar. Irmãos, é melhor o pastor não te chamar para pregar do que Deus não te chamar para o céu. É melhor você ir para o céu, é melhor você continuar pregando. Você tem que ter a sabedoria e equilíbrio. Você não pode confundir bater com exortar. Não é chegar na igreja e sair distribuindo paulada, mas é exortar mediante a palavra e cheio do Espírito Santo de Deus. E pode ter certeza que Deus vai justificar você, porque você maneja bem a palavra. Obreiro tem vida de palavra, obreiro é direcionado pela palavra, ele se lamenta na palavra e é sustentado pela palavra, edificado pela palavra e exortado pela palavra, e se tiver que ser abatido é pela palavra. Fica de pé, que eu já estou terminando. E outra coisa que o obreiro não pode perder é a salvação. Marcos 8,36, o que adianta ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Conservar a salvação, irmãos. Manter salvo é manter a fé intacta, convicta, obedecendo os mandamentos de Deus. Jesus falou, aqueles que me amam obedecem os meus mandamentos, João 14,16. Dando bom exemplo, por quê? Porque a gente fecha toda essa questão do ministério, porque as pessoas já vão ser consagradas ao ministério já. Lá em Efésios capítulo 4, verso 12 e 13. Para que foram levantados os ministros, os obreiros? Para aperfeiçoamento dos santos. Você está sendo levantado para aperfeiçoar a igreja. Olha o privilégio. Para aperfeiçoar os santos. Para quê? Em seguida, para o desempenho do serviço. Você foi chamado para trabalhar. Para que chegue ao pleno conhecimento do Filho de Deus. Para que haja unidade da fé. O obreiro está sendo levantado para unir. Para que o povo tenha uma só fé, porque pelo mesmo Espírito fomos ministrados e fomos levantados. São diversos ministérios, mas o Espírito é um. Assim como Paulo fala em 1 Coríntios 12:12, há vários membros dentro de um corpo, mas o corpo é um só. Ainda que haja membros e sejam muitos, eles só serão membros se eles estiverem inseridos em um só corpo. Unidade da fé, você vai ser levantado, ou foi levantado para unir, para ter o pleno conhecimento de Deus e para chegar à estatura do varão perfeito, assim como Cristo é. Você foi levantado para ser como Cristo é. Cristo é manso, Cristo é humilde, Cristo é ensinador, Cristo ouve mais do que fala, irmãos. Você vai ver que está todo mundo falando, Jesus está quieto. E quando ele fala e resolve.
Você não foi levantado para falar e acabar atrapalhando mais o que já está atrapalhado. Você foi levantado para falar o certo na hora certa, para resolver o problema, para mostrar que Jesus é fiel, para mostrar, conforme Filipenses 1,6, que Ele começou a boa obra e Ele é fiel para cumprir. Vamos orar? Não perca a sua salvação. Se tem alguém aqui, irmãos, desviado, não sei se todo mundo é crente, não conheço ninguém aqui, na sua maioria, conheço o pastor, conheço o Marcelo, conheço alguns diáconos aqui, mas tem alguém vem. A gente está um outro tempão na igreja, irmãos, e seja que está desviado, vem para cá. Se não tiver, seja cheio do Espírito Santo. Se não tiver ninguém fora da presença, seja cheio para fazer com excelência. E Deus vai te olhar no momento certo. O dia que você tiver que ser pastor, você será. O dia que você tiver que ser evangelista, você será. Mas antes de ser algo, seja cheio do Espírito Santo de Deus. Oremos ao Senhor. Deus grande e poderoso, nesse culto de diáconos e obreiros, nesse culto dessa igreja da manhã, eu vou encerrando a mensagem, meu Deus, entregando cada um dessa igreja nas tuas mãos. Ó Deus, quão maravilhoso é ser teu obreiro, mas quão difícil, meu Deus, também é ser teu obreiro. Ó Deus, há muitos desafios, há guerras. Ó meu Deus, há problemas, há provações, mas o Senhor nos garante, porque o Senhor disse que nós teríamos tribulações, mas era para nós ficarmos tranquilos, porque o Senhor venceu o mundo. Ó Deus poderoso, que o Senhor nos encha do Espírito Santo de Deus. Prepara obreiros para essa seara. Prepara obreiros, meu Deus, para fazer a obra com excelência. Ó Deus, a tua palavra diz em Lucas 17:1, ai por onde vieram os escândalos. Ó Deus, que não venha escândalo no meio dos obreiros, que não venha escândalo no meio dessa igreja, que a igreja, meu Deus, seja edificada numa fé só, seja edificada cheia do Espírito Santo. E Deus, desde uma cantina até uma pregação e o evangelismo, seja tudo lotado, cheio do Espírito Santo de Deus, para que aqueles perdidos que entrarem aqui recebam a tua salvação, recebam a tua consolação, recebam a tua palavra, recebam o teu poder e veja que há o poder do Espírito Santo de Deus nesta casa. Ó Deus, eu entrego a consagração que será acontecida no meio dos separados do Senhor, que eles possam, meu Deus, ser consagrados de forma poderosa e exercer o presbitério e o diaconato, cheios do teu Espírito Santo de Deus. Assim trago nas tuas mãos a mensagem e nós como igreja agradecemos em nome de Jesus, amém. Graças a Deus, aplauda Jesus. Pastor Marcos, me perdoa.